Cavani, Oi. é, eu, eu segui a tua ideia de estar fazendo um grupo, Ah, né? Eu já fiz esse grupo, já coloquei as meninas nesse grupo que bom. e vou colocar também o seu, porque se você souber de algum lugar que estiver precisando, aí você já coloca no nosso grupo. Não, eu ponho sim. Ainda mais assim, principalmente lá na escola tem aquele mural, né, de vagas. Aí vira e mexe, eles colocam uma outra vaga que focado, né, para cuidador, que lá eles põem de tudo. Mas aí quando tiver de cuidador eu mando para vocês. Porque mesmo agora nesse período que a gente estava voltando, né, mas estava tendo aula presencial e aula à distância. Eles estavam colocando. Aí pode me pôr sim, que eu coloco. Eu estou no grupo de outra turma, elas fizeram igual vocês, montaram um grupo. E, gente, é muito bom. É um grupo, assim, super engajado. E tem muitas que já estão já na área, né? Então, sempre colocam, meu vizinho tá precisando, fulano tá precisando, horário tal. Eu encaminho para vocês também. Mas o nosso grupo não está funcionando mais, não, morreu. Ah, é? Não, mas, Amor, mas Ninguém fala nada. morreu, uai, ninguém fala nada. Estava falando assim, ó, era muito movimentado quando começou a pandemia, que muitas queriam cancelar o curso porque estavam com dificuldade para pagar. aham. Aí ficou bem movimentado, mas depois... Não, mas ó, o outro grupo das meninas, elas tinham dificuldade, eu acabei ajudando a montar o grupo. Eu coloquei regra no grupo, eu falo, ó, não é para ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, ficar mandando dia abençoado, é objetivo. O grupo também é morto, vira e mexe só aparece assim, precisa de vaga. Tem uma moça que trabalha no pronto-socorro. Aí ela fala, gente, pronto-socorro não, no PS. Aí ela, de vez em quando, ela posta. Gente, a vacinação é para idade tal, aí todo dia ela posta. Mas é só também. Um grupo bem objetivo. Falei, não, gente. Hoje em dia, a maioria das pessoas não tem paciência para ficar em grupo. Né? Então, tem que ser... Vocês têm que ter um grupo, eu acho que o grupo tem que ter regra. Assim, ó, qual que é o objetivo do grupo? Monta um grupo para conversar e monta um grupo de vaga. Pelo menos os que eu participo, de vaga de farmácia, de vaga, assim, para as outras áreas, é assim. Tem as regras, toda vez que adiciona alguém, põe as regras. Aí, se a pessoa começa a postar, por exemplo, coisa de política, você leva uma advertência. Ó, não pode postar, as regras do grupo são essas. Se você posta de novo, eles te tiram do grupo. Gente, é bom que não enche o celular. Mas é complicado. Eu estou procurando trabalho e não acho ninguém falar nada. Não, Marinaldo, não, mas vai dar certo. Porque aqui, Tavani, infelizmente, cidade pequena, o pessoal tem muito QI, né? E é muito difícil, porque eu não conheço ninguém, eu não tenho amizade, sabe? Assim, e as pessoas, quando elas têm alguma vaga, elas indicam para um parente, indicam para alguém que é mais chegado. E é assim. É. Não, cidade pequena é difícil. Eu vim de cidade pequena também. Você tem que ficar chegado de todo mundo, porque é o jeito. O sistema daqui é diferente de nós, mineiro, ai, Ah, é? Você é de onde mesmo? do Vale do Jequitinhonha. Ixi. Não, mas onde você mora hoje? Aqui em Cristais. Mas você sabe, ô Marinalva, mas você sabe por que agora também está difícil? Porque já era para a gente estar fazendo um estágio. E assim, né, em alguma clínica tá indo, né? A gente poderia até ir fazer isso, visitar, entendeu? Só que com essa pandemia não pode nada, todo mundo está com medo. Aí fica difícil. O nosso curso, infelizmente, é assim, nós contratamos uma coisa e tivemos outra, porque não tinha o que fazer, né? Mesmo assim, se alguém estiver precisando de uma pessoa para cuidar, ou da mãe, ou do pai, de algum parente,
Elas estão preferindo elas mesmas estar cuidando do que estar arrumando uma pessoa porque está com medo, está todo mundo com medo. É. Mas, meninas, não perca a esperança, não. Ao mesmo tempo que tem muita gente com medo, tem muita gente também ficando esgotada. Que já É tá verdade. já está Tem isso estressada com o negócio, É. não está aguentando. Então, É. distribui que vai dar certo. Tá? O importante é vocês não Tem isso desistirem. mesmo. Tem que ter fé e pedir para Deus levar isso longe e vamos para frente. E vamos para frente. É isso aí. É. Então, vamos focar aqui, meninas. Problemas respiratórios. Qual que é a questão do sistema respiratório? Todo mundo sabe que a gente precisa respirar, né? Isso é desde a hora que a gente nasce. E por que isso é importante? Porque quando a gente respira, a gente faz as trocas gasosas. O nosso corpo pega oxigênio e joga gás carbônico fora. Então, a gente pega oxigênio e joga gás carbônico fora, tá? As nossas células precisam disso. Se isso não acontecer, a gente morre, tá? Ou as nossas células vão tendo problemas. E qual que é o caminho que o ar percorre? Eu trouxe esse slide aqui até da parte de anatomia. Então, ele entra pelo nariz, passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, pelos bronquíolos e, por fim, lá nos alvéolos, que fica lá dentro do pulmão, é onde ocorrem as trocas gasosas. Então, o ar, ele precisa percorrer todo esse caminho, tá? Então, ele entra aqui pela essa cavidade e vai descendo. Deixa eu só ver. Então, ele entra aqui pelo nariz, desce pela faringe. Na faringe, ele vem para cá, ó, para a traqueia. Chega nos brônquios, que é essa parte mais grossa, né? Cheia de cartilagem, cheio desses pelinhos aqui, que vai fazendo o quê? A limpeza do ar, tá? Chega ali, os brônquios, passa pela traqueia, chega nos brônquios, vai nos bronquíolos, né? Que eles vão ficando mais fininhos. E a última etapa, os alvéolos pulmonares, é isso aqui, parece um cachinho de uva. E ele é cheinho de vasos sanguíneos, de capilares. E é aqui que ocorrem as trocas gasosas. Então, o ar passa por todo esse caminho, mas o importante mesmo é aqui. Aqui que vai ocorrer essas trocas. E por que a gente está falando isso? Quando você fica gripado, qual que é o primeiro lugar que congestiona? Nariz, não é? Começa aqui, escorrendo, né? Aquela cachoeira. Então, começa a ter obstrução aqui. Depois, se a gente não cuida, o muco vai passando por todo esse caminho que o ar faria. E qual que é o problema? Se eu começo a produzir muito muco, muito catarro, sobra espaço para o ar passar? Não. O ar não vai ficando sem espaço. Por isso que quando a gente fica gripado, normalmente a gente fica sem ar, né? Fica um pouco mais ofegante. Por quê? Porque por mais que eu respire, tem tanto muco ali que o ar não está passando de forma efetiva. Então, por isso que é muito importante o que a gente vai falar hoje, que são esses exercícios e essas técnicas e métodos para a gente melhorar a respiração. Nós vamos começar falando dos bebês. Por quê? Porque, primeiro, a gente está no inverno, né? E no inverno é comum a gente contrair infecções respiratórias. Devido à baixa resistência, né? Às vezes a pessoa não está se alimentando direito, ou ela tem contato com alguém que está doente. Tudo isso causa a infecção, causa o problema respiratório. O problema respiratório, olha só como é que nosso pulmão fica. Lá dentro, lembrando que o alvéolo pulmonar está lá na pontinha, lá dentro, olha só, está cheio de muco, cheio de catarro. Então, a gente tem que achar uma forma de tentar tirar ele.
Em crianças, isso é um pouco mais grave. Por quê? Crianças e bebês, elas não conseguem pôr para fora a secreção, elas não conseguem expelir, assoar o nariz ou cuspir para fora todo aquele catarro. Isso vai comprometendo toda a respiração dele. Então, aqui a gente tem, ó, a parte dos brônquios, que é lá dentro do pulmão. Esse aqui é um saudável, tá vendo? Lisinho. Aqui vai ocorrer as trocas gasosas. E quando a gente está doente? Cheio de muco. Vocês acham que o ar passa aqui? Com muita dificuldade. Então, é por isso que a gente, sempre que uma criança fica doente, a gente tem que levar logo no médico, o tratamento tem que ser rápido, e a gente tem que fazer coisas para ajudar nessa melhora, tá? E esses exercícios respiratórios, eles trazem muitos benefícios, porque vai justamente ajudar a desobstruir esse canal respiratório, tá? Porque quando as crianças não estão respirando bem, né? Para quem cuida de criança sabe muito bem disso, o que ocorre? A criança fica mais irritada, elas não têm um sono tranquilo ou não conseguem dormir. E se elas estão com uma infecção de garganta e a gente não trata, logo, logo ela está com uma infecção de ouvido, ela está com uma infecção em qualquer outro lugar, tá? A infecção pode ir se espalhando. Então, é importante a gente tratar o quanto antes essas infecções, tá? E além de desobstruir, né, de conseguir eliminar aí esse muco, o que mais que é importante? Esses exercícios ajudam a fortalecer os músculos respiratórios. E isso vai ter efeito curto, médio e longo prazo, tá? Vocês já viram que às vezes a gente vai falar alguma coisa, começa a falar, no meio da frase você tem que parar, pegar um fôlego, vocês já viram muito eu fazendo isso, né? Parar, pegar um fôlego, porque não dá conta, o fôlego é curto. Então, alguns desses exercícios, quando feitos na infância, vão refletir na pessoa conseguir ter fôlego, a pessoa conseguir ter uma respiração mais eficiente, tá? Mas, fique o alerta. Alguns exercícios podem ser feitos normalmente, mas exercícios mais complexos precisam do aval médico ou do fisioterapeuta, tá? Você tem que passar a criança por esses profissionais para eles falarem, ó, no caso da Aninha, seria bom sim você fazer um exercício e confirma com os pais se esse exercício foi passado ou não, tá? Se o médico autorizou ou não esse exercício. E aqui a gente tem esse vídeo, é um vídeo muito interessante que mostra como ajudar um exercício, né, para ajudar a drenar a secreção das vias aéreas. Começa com crianças bem pequenininhas de colo, tá? Por que que a gente começa nessa fase? Porque é a fase mais crítica, onde a criança realmente ela não consegue, ela se engasga muito facilmente com o próprio muco, com o próprio catarro. Então, como que eu posso fazer? Gente, eu sou uma menina, vocês me perdoam, que não tem uma boneca em casa. Então, não tem uma para mostrar para vocês, tá? Por isso que eu trago as fotos. Mas você vai pegar a criança, vai inclinar ela com a cabeça para baixo. Vocês estão vendo aqui na gravura, tá? Um pouquinho para baixo, tá? Do ângulo. E por que que eu tenho que deixar ela nesse ângulo? Porque eu vou ajudar a pôr para fora. Esse tipo de exercício, gente, eu não posso fazer de forma alguma se a criança acabou de mamar, se a criança acabou de comer, tá? Papinha, qualquer coisa desse tipo. O ideal é que eu faça antes da alimentação dessa criança, tá? Para ela estar com o estômago mais vazio possível. Porque durante o processo, pode ser que ela vomite. Então, o ideal é que ela esteja de estômago mais vazio, tá? Eu coloco ela com a cabeça levemente abaixo da altura do pulmão.
E o que eu vou fazer? Sabe quando a gente nana uma criança que você dá aqueles tapinhas? É um tapinha assim, forte, mas leve, né? Assim, é o mesmo ritmo quando você vai nanar uma criança. Você vai colocar essa criança e vai dando esses tapinhas, como se você estivesse nanando ela no rumo do pulmão, no rumo das costas. E o que é importante? Ficar nessa posição pelo menos 5 minutos, tá? A criança vai gostar de ficar nessa posição? Não vai. Pode ser que ela chore. E além disso, o catarro, a tendência é ele escorrer. Então, vai incomodar um pouquinho a criança. Então, como ela tá para baixo, brinca com a criança, faz como se você estivesse brincando de aviãozinho com ela, põe um brinquedo embaixo para ela tentar pegar, tenta distrair essa criança durante esse momento, tá? Aqui eu vou estar desobstruindo um dos pulmões, tá? É importante, fiz 5 minutos de um lado, depois eu viro e faço do outro, tá? Fazer dos dois lados. Por quê? Porque a inclinação ela é maior de um lado do peito, tá? Outra coisa também, meninas, aqui não é um exercício, mas é uma técnica muito utilizada, né, principalmente mais recente, que é lavar o nariz da criança. Porque às vezes eu consigo desobstruir um pouco esse pulmãozinho dela, mas ainda fica retido aqui, né? Porque a criança não tem aquela força de assoar o nariz. O que eu posso fazer? Usar uma seringa, tá? Até um ano e meio, eu posso usar uma de 5 ml. Porém, lembrando, isso aqui eu preciso da autorização do médico, tá? Conversar com o médico, ver se ele autoriza quando a criança está congestionada. O que eu faço? Vou encher uns 5 ml de soro fisiológico, coloco no narizinho da criança, em um dos lados. E o que é importante? Põe uma naninha, uma fralda, alguma coisa, porque vai sair do outro lado. Não sei se alguém aqui já fez. Então, você põe no nariz, coloca, gente, num ritmo forte, relativamente forte, mas constante, tá? Não precisa dar aquele soco de uma vez, vai com intensidade, mas constante. Você joga de um lado do nariz e o catarro sai do outro lado, tá? Às vezes acontece da criança engolir esse catarro. Não tem problema, tá? Não vai causar nenhum problema na criança. Porque a gente sabe que a nossa via de digestão, que é a boca, e a via aérea, elas são juntas, né? Elas se comunicam. Por isso, se você tiver comendo aí alguma coisa e for rir ou for tossir, vai para o nariz, porque as duas vias se comunicam. Então, voltando aqui a seringa. Fiz de um lado, pego mais 5 ml e vou fazer do outro lado, tá? Sempre façam dos dois lados a injeção com soro fisiológico, tá? Isso é muito eficiente. Porém, a criança gosta? A criança odeia, principalmente quando é bebezinho. Odeia fazer esse tipo de procedimento. Vai querer se debater, às vezes você precisa da ajuda da mãe para fazer o soro, para segurar o bebezinho, para poder colocar. Porém, gente, um pouco de choro agora é melhor do que o choro a noite inteira, porque a criança não consegue dormir, tá? Então, é uma técnica bem utilizada e desobstrui. A gente observa na hora que a criança já consegue respirar melhor, ela já melhora a respiração dela, tá? Aí aqui ela mostrando como é que faz. Outra coisa também que a gente pode fazer. Tavane, Tavane, o seu áudio sumiu. Oi, voltei? O seu áudio sumiu. Quando que vocês pararam de me ouvir? Ah, nessa
na sua explicação aqui, que o bebezinho aqui tá fazendo inalação. Ah, tá, nessa imagem mesmo. Isso. Ah, tá. Então vamos lá. Desculpa, meninas, eu não vi que o meu áudio caiu. Então, como que... Outra coisa que vocês podem estar fazendo com as crianças, e esse não precisa de indicação médica, é o quê? Fazer inalação com soro fisiológico. Aqui, vocês não vão colocar nenhuma medicação, tá? Medicação só com autorização do médico. Aqui a gente vai pôr só soro. Por quê? O soro, a inalação do soro ajuda a fluidificar o muco. Sabe aquele muco que está preso e não solta? A inalação ajuda a soltar. Então, o que eu indico para vocês? Façam a inalação e depois façam aquele sistema de colocar a criança um pouco mais para baixo, dando uns tapinhas como se você estivesse nanando. Porque, primeiro, você deixou esse catarro mais fluido, mais molinho, e depois, com esse posicionamento, você vai conseguir colocar para fora mais muco, tá? E a inalação ela é indicada tanto quando a criança está doentinha, está congestionada, e também em períodos muito secos, tá? Por exemplo, agora que a gente está, quase todo dia no jornal fala que a gente está com clima de deserto, né? 20% de umidade, 30% de umidade. Então, nesse período, também é bom fazer pelo menos uma vez por dia, se a criança está saudável, mas o clima está muito seco, fazer pelo menos uma vez por dia, tá? Essa hidratação. Porque a criança, quando ela está bem hidratada, está com a mucosa bem, as chances dela pegar um resfriado ou uma gripe é menor, tá? Porque o resfriado e a gripe vem quando a criança respira algum micro-organismo. Como o sistema de defesa dela, que é a mucosa do nariz, vai estar boa, vai estar bem lubrificada, as chances dela ficar doente diminuem, tá? Então, é muito importante fazer isso. Outra coisa também que quem lida com crianças tem que ter em casa, gente. Esses aspiradores nasais. Para que eles servem? Eu trouxe aqui porque tem vários modelos, né? Desde o mais baratinho até o mais sofisticado, independente da função. Existem esses, tá? Que você põe um ar e aspira. Ele é bom, tá? Porém, eu acho esses daqui mais eficientes. Vocês verem, serve para isso, para aspirar o nariz do bebê. Você põe lá e essa ponta aqui você põe na boca, você aspira o muco, tá? Porém, a cordinha ela é bem comprida, tá? Então, você não precisa engolir muco, nem nada do tipo, não. Fica aqui nessa cânula interna, tá? Alguns bebês, quando ficam doentes, só esse aspirador nasal aqui não consegue retirar, tá? Ó, por isso que os médicos têm indicado esse aspirador aqui, porque eu consigo aspirar melhor, eu consigo... Quando você começa a fazer na criança, você sente onde está obstruído, então você consegue fazer com a pressão ideal, tá? Agora, uma vez que a criança não está doente, o que existem? Existem alguns brinquedos para estimular exercícios de respiração, né? Para fortalecer. A gente viu que um dos objetivos desses exercícios era desobstruir e o outro era fortalecer a musculatura respiratória. Um desses brinquedos é esse, Respiron. Como que ele funciona? A criança tem que soprar e levantar as 3 bolinhas. Isso ajuda a forçar o pulmão, a criança conseguir encher plenamente. Por quê? Se eu for falar para vocês, todas que estão me ouvindo agora, põe a mão na barriga e vê como que você está respirando. Continua respirando normal, igual você está. E põe a mão na barriga, vê como é que tá. Sua barriga mexe? Na maioria das vezes não mexe. Em 80% das pessoas não mexe. Por quê? A nossa respiração, ela é uma respiração superficial. Quando eu vejo lá no meu pulmão, aqui, eu tô enchendo só essa parte do pulmão aqui, ó. Quando eu respiro e não mexo a minha barriga. Agora, quando eu respiro fundo, que eu consigo, né? Eu ponho a minha barriga para frente e para trás, eu encho
eu encho todo o pulmão. Então, por isso que esse tipo de exercício que eu vou mostrar aqui para vocês, esse mais outros, eles são importantes, porque a criança não consegue levantar a bolinha se ela tiver uma respiração superficial, enchendo só a parte de cima do pulmão. Ela precisa encher ele de forma completa e esvaziar ele completamente, tá? Tavana, então eu preciso comprar esse brinquedo todo invocado para fazer esse tipo de exercício com a criança? Não. Existem vários outros brinquedos, né? Às vezes esses brinquedos antigos que você utilizava aquelas bolinhas leves, eu não lembro o nome da bolinha, fazer a criança soprar para levantar a bolinha. Em creche utiliza muito esse tipo de brincadeira. Põe um obstáculo, a criança tem que soprar a bolinha para vencer o obstáculo. Ou senão, vocês podem criar, como se fosse um pimbolim, um pimbolim. Você põe uma bolinha de algodão, pode até fazer isso um dia, né? Brincar com a criança, como é que vocês vão criar esse campinho, fazer em casa. Põe uma bolinha de algodão e tem que soprar uma criança contra a outra até fazer um gol. Isso é ótimo para treinar essa força muscular, essa força respiratória, tá? Isso, meninas, nós vimos para crianças. Até aqui, ficou alguma dúvida? Sim, não. Tá tudo certo? Certinho. Então tá bom. Então vamos agora para os adultos. Questão de parte teórica é a mesma, tá? Então vocês têm que fazer a mesma coisa. Os exercícios são importantes pelas mesmas razões. A gente tem que focar nesses exercícios. Como que eu vou fazer? Aqui a gente está citando exemplo de pessoas idosas, né? Então, primeira coisa que eu preciso fazer, põe essa pessoa sentada, gente. Por que que eu preciso pôr esse paciente sentado? Quando eu começo a respirar muito fundo, pega vocês, parem e respirem fundo. Você pode respirar umas 4 vezes. Você abre o olho, você fica meio zonza, né? Porque você está hiperventilando o seu cérebro. Idoso, mesma coisa. Como eles podem ficar zonzos e ter algum problema, cair, o ideal é que você já faça com eles sentados, tá? Primeira coisa que você vai fazer, ponha justamente esse exercício que eu fiz com vocês. Põe a mão em cima da barriga, todos vocês, e sinta, inspire, né? Respire o ar, põe o ar para dentro, empurrando a barriga para frente. Segura e sopra. Quantas vezes eu vou fazer isso? Você vai fazer isso 10 vezes, tá? Sempre empurrando a barriga para frente. Segura 2 segundinhos e sopra, trazendo a barriga para trás. Uma vez que ela está conseguindo fazer certinho, direitinho, você fala para ela pôr um pouquinho de pressão na mão, sabe? Como se fosse um obstáculo. Por quê? É um músculo, eu preciso trabalhar esse músculo. Eu vou fazer isso dessa forma, tá? Então, eu ponho a mão aqui em cima da barriga, inspiro, empurrando a barriga para frente e expiro, soltando o ar, tá? Outra opção que eu posso fazer, pedir para o paciente inspirar, levantando o ombro e expirar, descendo o ombro. Então, eu vou fazer. E expiro, tá? Isso também ajuda, porque quando eu faço esse tipo de movimento, eu trabalho a musculatura do meu pescoço. E aqui, lembrem-se, eu tenho a traqueia. Então, eu tenho uma parte importante do meu sistema respiratório aqui. Essa musculatura, ela também tem que ser trabalhada, tá? E uma coisa, pessoal, que fica para vocês aí, isso não é só para os nossos pacientes, mas é para a gente também. Evitem respirar pela boca, tá? Não respirem pela boca, respirem pelo nariz.
Por quê? Porque quando nós respiramos pela boca, a gente fica mais suscetível, ou seja, a gente aumenta as nossas chances de pegar uma doença respiratória. Porque quando eu respiro pela boca, lembra? Nariz e boca estão conectados. Quando eu respiro pela boca, o ar, ele não é filtrado. E como que o ar é filtrado quando eu respiro pelo nariz? O que a gente tem aqui dentro do nariz? Todo mundo tem. A gente tem muitos pelinhos, não tem? Uns pelinhos. A gente tem o muco, que é um catarro que fica. O nariz da gente, se o tempo estiver bom e a minha hidratação estiver boa, o nariz é um lugar úmido. Então, essa umidade do nariz e os pelinhos ajudam a reter os micro-organismos. Eles filtram o ar. Quando eu respiro pela boca, eu tenho essa filtração? Não. O ar desce direto para a traqueia. Então, eu perco essa primeira filtração. E quando eu filtro no nariz, é muito bom porque filtrei. Reteve ali um micro-organismo, seja uma bactéria, seja o que for. Eu começo a produzir mais muco e geralmente o que a gente faz? A gente limpa o nariz. Então, eu vou retirar aquele micro-organismo, tá? Então, gente, se nós tivermos algum paciente aí que seja passível de corrigir, vamos tentar corrigir isso. Tá? E não só no paciente, mas na gente também. Nessa mania de dormir de boca aberta, por exemplo, é péssimo. Além da pessoa roncar e de gerar apneia, o ar ainda não está sendo filtrado e essa pessoa pode ter problemas respiratórios. Certo? Então, na próxima aula, o que nós vamos ver? Exercícios para pessoas acamadas. Para quem entrou depois da hora, o que eu falei? Na próxima aula é muito, muito, muito importante que todos estejam presentes. Por quê? Tirem suas dúvidas, porque nós vamos fazer exercícios para pessoa acamada. Então, nós vamos fazer os exercícios e depois vocês vão ter que me enviar um vídeo. Tavane, quantos dias eu tenho para enviar esse vídeo? 5 dias, tá? Para você fazer e me mandar esse vídeo. Esse vídeo, com o exercício para pessoas acamadas, vai valer 2,5 pontos na média, tá? Então, o trabalho final lá da frente vai ser um trabalho menor e vai valer 2,5 pontos. Me mandando o vídeo, tá? O que eu ia falar? Sim. Assim, quem não quiser fazer o vídeo. A pessoa fala assim, ó, não gosto do vídeo, não vou fazer de jeito nenhum, não gosto de aparecer nas câmeras, minha imagem, precisa de direito de imagem e tudo mais. Me manda um WhatsApp que eu vou passar um trabalho teórico, tá? Porém, o trabalho teórico é maior que o vídeo. Vai se dar um pouquinho mais de trabalho. Mas fica à disposição de vocês, tá? Então, vocês podem fazer o vídeo ou fazer o trabalho teórico. Eu quero que vocês façam o vídeo, tá? Porque eu vou corrigir, falar, ó, precisa melhorar isso, o exercício fica mais fácil se você fizer assim, ou se você fizer assado. Eu quero, como a gente está sem as práticas, eu queria ver vocês na prática, tá? Por isso que eu estou pedindo esse vídeo. Mas se alguém bater o pé e falar não quero, não quero, eu faço, ou dou essa opção do trabalho teórico, tá bom? A gente fica combinado assim? Então, não percam a próxima aula, tá? Vai ser muito, muito, muito importante pra gente, tá bom? Quero ver vocês aí. Combinado, meninas? Combinado. Então, tá bom, ó. Muito bom ver vocês, tá? Espero que vocês continuem bem, meninas. Fiquem seguras. Ó, a Paola apareceu. Tá boa, meu bem? Espera aí que seu áudio está desligado. Eu estava aqui assistindo, mas como eu estou fazendo janta, aí eu deixei a câmera desligada. Ah, tá certo. Não, mas ó, ficamos felizes aí que você tá aí. E a sua princesa, tá bem? Tá ótima, graças a Deus. Oh, que bom. Tocando terror aí? Ai, um pouquinho, né? Não para um minuto.
Manda um beijão meu para ela, tá? Mando sim. Então tá bom, meninas, ó, se cuidem. Guardem Tchau, a tá bom. quarentena aí para a gente sair dessa logo, viu? Para, Tá se bom. Deus quiser, a gente poder reunir pelo menos na formatura, né? Verdade. Né? Não, tá chegando, meninas, ó. Beijão, se Beijo, cuidem. tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, com Deus.